Boa tarde, professores. Vim aqui apresentar o projeto de redes de UDP. Eu fiz o projeto em Python e eu usei a biblioteca aqui de Socket, que como foi pedido para ter o processamento cru ali do protocolo. Mas enfim, dá para ver aqui primeiramente que o cliente o servidor vai se conectar na porta 9999 e vai ser por essa porta onde todas as mensagens vão trafegar. Primeiramente aqui para a arquitetura do servidor, a gente tem três comandos. O /get, que serve para baixar os arquivos que estão na database do servidor. O /retrieve e o /auto-retrieve, que eu vou falar um pouquinho melhor depois na parte de mecanismo de confiabilidade. Mas enfim, eu lembro que vocês pediram para que não tivessem comentários no arquivo, mas todos os comentários que tem aqui são ou prints em lugares específicos para debugging, ou esse comentário aqui que é uma colinha do header que eu usei, que me ajudou a fazer as coisas mais rápido. Por exemplo, essa, essa atribuição aqui, eu estou pegando o header em 3 aqui, que seria 0, 1, 2, 3, o checksum. E aqui o checksum vai checar o checksum, que é essa parte aqui do header. Então, bom, é isso. Aqui primeiro para funcionamento do servidor. O servidor ele vai primeiro esperar uma mensagem de um cliente. Ele vai ficar ouvindo para ver se ele ouve um cliente. Quando um cliente mandar uma mensagem para ele, ele vai primeiro usar essa função interpret para isolar a requisição do cliente. A requisição do cliente seria o próprio comando, se é um /get, se é um /retrieve, enfim, ele vai estar nessa variável. E de acordo com essa requisição, ele vai montar uma lista de respostas. Essa lista de respostas, cada objeto nessa lista de respostas é um chunk, um pacote que vai ser mandado depois. Então, ele vai usar essa função server response para juntar essa lista de acordo com a requisição do cliente. Então, aqui dá para ver que, por exemplo, se o cliente usar um /get, ele vai fazer uma coisa aqui. Se o cliente usar o /retrieve ou o auto-retrieve, ele vai fazer outra. Enfim, essa função serve para só montar as respostas. Depois que as respostas foram montadas, ele vai tentar enviar todas essas respostas em ordem. E enviando com LAC, inclusive. E agora vou falar do mecanismo de confiabilidade. Eu usei aqui nesse projeto o ACK e o checksum. O ACK ele vai funcionar da seguinte maneira: o servidor, toda vez que ele manda uma mensagem, ele vai esperar um ACK de volta, e se não receber esse ACK, quer dizer que a mensagem não chegou. Aqui dá para ver que tem essa função sendo evac, que é o que a gente vai usar para mandar as respostas. Nesse caso aqui a chance de perder o pacote é de 10%. Eu fiz assim para que haja a simulação da perda de pacotes, tem uma chance dele simplesmente não enviar o pacote. E aí, se ele não enviar o pacote, ele não vai receber o ACK de volta. E aí ele sabe que aquele pacote foi, entre aspas, perdido. Mas enfim, ele vai esperar um timeout para saber para ver se o ACK foi perdido ou não. Depois de mandar e receber esses ACKs, ele vai montar aqui uma lista de mensagens que não foram recebidas pelo cliente, que são essas mensagens cujos ACKs não chegaram, e depois ele vai usar essa lista para remandar todas as mensagens que foram perdidas via comando auto-retrieve, caso o cliente queira todas as mensagens que foram perdidas. Então, agora para a parte do cliente. O cliente ele vai primeiro requerir que o usuário mande uma mensagem para o servidor e ele vai mandar essa mensagem para o servidor do jeito que ela está mesmo. Ele não vai fazer nenhuma alteração nessa mensagem. Depois disso, ele vai tentar receber uma resposta do servidor. Se essa resposta for um erro, ele vai simplesmente printar esse erro e depois vai voltar para essa parte aqui, onde ele vai pedir de novo para o cliente mandar uma mensagem, para o usuário. Né? Se a mensagem não for um erro, ele vai se preparar para ler
a torrente de mensagens dos pacotes que vão chegar do servidor e depois ordenar esses pacotes, inserir esses pacotes na lista server responses. Essa lista é uma lista indexada porque a gente insere os pacotes na ordem certa de acordo com a mensagem, porque aí depois a gente pode só percorrer a lista baixando para baixar as mensagens no arquivo com essa função aqui de download file. Mas enfim, depois que ele receber essa torrente de mensagens, o servidor vai parar de mandar e vai dar um timeout. E depois, se tudo der certo, ele vai baixar todas as mensagens dessa lista de mensagem aqui em um arquivo. Aqui no download file dá para ver que se ele tiver um arquivo incompleto, ele vai comparar, para saber se ele está com um arquivo incompleto, ele vai comparar com o max messages aqui, que vem do header. Então, essa informação está no header, ele vai primeiro pegar essa informação da primeira mensagem que ele encontrar e comparar com o número de mensagens que ele tem. Se tiver errado, quer dizer que o arquivo está incompleto. Aqui eu ainda deixei a opção para baixar o arquivo incompleto. Não sei porque alguém queria fazer, mas eu vou fazer para demonstração. Então ele monta o arquivo assim em ordem e depois baixa tudo. Agora para demonstração. Primeiramente, aqui dá para ver a database do server e a database do cliente. Aqui dá para ver que a database do cliente estava vazia e na database do server tem alguns arquivos aqui para a gente experimentar. Esse file 1 e file 2, eles são arquivos bem pequenos que eu usei enquanto eu estava desenvolvendo o código para testar as coisas. A gente vai usar aqui na demonstração o large file, que são roteiros de alguns filmes aí, para dar um arquivo relativamente grande, e um arquivo de 10 megabytes de texto pseudo-aleatório aqui que eu gerei para fazer o teste de arquivo grande. Primeiramente eu vou inicializar o server client e agora eu vou pedir o large file pro server. Aqui dá pra ver, toda vez que ele engasga, assim, tipo, ele engasgou, por exemplo, aqui, é porque ele está esperando o ACK e o ACK não chegou. Então, aqui ele perdeu alguns pacotes, por exemplo, aqui o pacote 10 e o 11 foram perdidos. Então, dá pra ver aqui que tem o 9, mas não tem o 10 nem o 11. Então, eles realmente não chegaram ali. Eu vou pedir para que ele baixe o arquivo aqui, mesmo o arquivo estando incompleto. Então dá pra gente ver aqui no server, no client DB, que chegou um arquivo aqui, que é para ser esse large file aqui, só que ele está incompleto, dá pra ver pelo tamanho aqui, que um tem 523 e o outro tem 482. São justamente as partes que foram perdidas, ali no caso não enviadas. Enfim, a gente pode aqui dar um auto retrieve para ele tentar mandar de volta todas as mensagens que ele detectou que não foram enviadas corretamente. Aqui dá pra ver que a primeira mensagem que ele tentou enviar, que é essa 10 aqui, não foi enviada de novo. Aqui eu não vou baixar de novo, mas eu vou pedir outro auto retrieve e dessa vez deu certo. Como deu certo, ele não pede permissão para baixar. Então, aqui se a gente for ver no client DB, agora aqui vai ter um file 1, que é exatamente a mesma coisa desse large file aqui, tem o mesmo tamanho, que seria o file 0, só que completo. Bom, depois disso, nós vamos fazer o teste com arquivo grande. Eu vou colocar a chance de perda de arquivo aqui para 0, porque senão vai demorar muito, porque o arquivo grande ele é separado em 1300 pacotes mais ou menos, e esperar os pacotes e os ACKs vai demorar demais. Então vamos mudar aqui para 1. Agora a chance é 100% de ele mandar o pacote, ele vai mandar todos os pacotes e reinicializar o cliente servidor. Certo. Vamos pedir o pacote grande. Agora, quando eu pedir o pacote grande, vocês vão notar que ele vai mandar todos os pacotes aqui e nós recebemos todos os pacotes, não tem pacote perdido nenhum. Aqui no server, no client DB, vocês veem que não tem um arquivo novo. Por quê? Porque o jeito que o cliente salva os arquivos, ele salva de maneira sequencial. O primeiro que você pede vai ser o file 0, o segundo vai ser o file 1 e por aí vai.
Como eu reiniciei o cliente, esse número aí, esse int, né, que é o 01, esse controlador do número dos arquivos, também reiniciou. Então, por isso ele salvou no file 0 aqui, que era antigamente aquele arquivo que estava incompleto. Agora dá para ver que ele tem o mesmo tamanho aqui do 10 MB texto, porque foi o arquivo que foi enviado e depois baixado. Bom, agora falando da parte de tratamento de erros. Eu já dei um relance disso aqui quando eu falei que a primeira coisa que o cliente faz quando ele recebe uma mensagem, a primeira mensagem é verificar se ela é um erro. Todas as mensagens que o server manda que são erros vão começar com error. Então, é por isso que ele consegue reconhecer isso daqui. Mas enfim, por exemplo, aqui no barget a gente pode ter o erro do usuário pedir um arquivo que não existe, um arquivo que não está lá. Então aqui ele checa se o arquivo existe e se ele não existir, ele manda de volta um erro aqui. Tem vários outros erros espalhados aqui, por exemplo, no caso do retrieve, se não tiver nenhuma resposta ali para ser recuperada, ele vai dar um erro também. Enfim, os únicos erros que estão aqui, que são tratados na parte do cliente, na verdade, o único erro que é tratado na parte do cliente é o erro de checksum, porque ele checa o checksum de volta no cliente. O resto dos erros são todos tratados na parte do servidor. Por exemplo, aqui a gente pode fazer um _get de um arquivo que não existe. E ele vai dar um error, file not found. Essa é a resposta que ele vai receber do servidor. Que ele recebe a resposta e printa ela. Né? Enfim, tem vários outros erros espalhados, mas esse foi o erro que foi pedido para demonstrar. E é isso. Obrigado pela atenção.